Bem, eu vou conversar hoje aqui ao vivo no nosso estúdio com o diretor da Meta Livros, o Ronaldo Graça Couto. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Ronaldo, fala o nome da minha editora, hein? Meta Livros. O negócio de meta tá na moda agora, né? Tá. Tá bom. E com o jornalista Benê Cavecchini, viu? Não é Canecchini, não. Canecchini é de caneca, é Cavecchini. Põe um V aí que tá errado. Oi, Benê, tudo bom? Olá, tudo bem? Bom revê-lo. O Benê foi um companheiro meu lá no meu início, quando eu era moleque ainda. O Benê já era um jornalista experiente, que ele tem 2 anos a mais que eu só, e ele já era jornalista lá do jornalismo da Band. Naquele tempo era bem diferente de hoje, né, Benê? Naquele tempo tinha que editar, tinha que mandar a CP, que era a câmera, fazer, aí vinha o filme, tinha que revelar, tinha que editar, caracteres você ia colocando um na frente do outro, assim. Tem uma coisa interessante, viu, que um grande avanço na época foi o Durex. O Durex foi um grande avanço porque o filme era cortado numa máquina para editar. Isso. E raspava. Na moviola. Na moviola, raspava, colava e tinha que esperar um pouquinho secar. Né? Quando trouxeram o Durex, foi uma revolução. Porque o Durex só colava, pronto, tá pronto. Entendeu? Você vê, hoje é uma moleza para esses moleques. Essa hoje turma é tudo nova. digital. Moleza, tudo digital. E eles ainda pisam no tomate de vez em quando. Brincadeira. Vamos falar desse trabalho maravilhoso que é Embrapa na Agricultura Tropical. Deixa eu começar com o Ronaldo, depois eu vou para o Benê. O Benê foi quem idealizou o conteúdo. O Ronaldo é da Meta Livros, a editora. Ronaldo, é um trabalho maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de folhear, não ler inteiro, porque boa parte da história eu conheço, mas eu tive a oportunidade de pegar alguns trechos aí. Como é que surgiu a ideia? Ano passado eu fiquei sabendo dos 50 anos da Embrapa. Já estamos indo aí numa toada de fazer livros sobre o agro. Fizemos alguns livros com o Evaristo de Miranda, o Tons de Verde, que foi um livro que foi referência aí para muitas coisas. Depois fizemos alguns livros da AgriShow e viemos nessa toada ainda e convidei o Benê para a gente fazer esse projeto e a gente desenvolveu junto essa equipe de jornalistas. A gente queria, nesse projeto, fazer uma visão adaptada à compreensão do grande público urbano e também tendo que atender às demandas científicas que a Embrapa impõe. Então, ficamos entre o fogo e a caldeirinha, foi aí uma boa dança e, com o tempo, a gente foi conseguindo alinhar o material e, hoje em dia, a gente teve a graça, a honra, né, de estar tendo esse livro lançado entre uma presidência e outra presidência da Embrapa, e os dois estão tendo grande aceitação dos dois, né, das duas administrações. Tanto que a presidente vai estar no lançamento aí na sexta-feira, na Livraria Martins Fontes, e isso mostra o quanto que a Embrapa é uma instituição que nos dá muito orgulho e é uma instituição estável, porque, né, passa de um governo para o outro, nessas condições que a gente conhece. E a Embrapa segue. E a Embrapa segue numa linha firme. Isso. O Benê, você já tinha feito conteúdos para agronegócio, para o campo? Já tinha trabalhado com isso? Ou foi uma primeira imersão num conteúdo do agropecuário? Porque eu, por exemplo, eu acabei me transformando num jornalista especializado em agronegócio, mas eu não era. Eu era do jornalismo geral. A gente que é jornalista tem uma capacidade incrível de se moldar e se adaptar. Aliás, é o nosso trabalho, senão a gente não sobrevive, né? Me conta um pouquinho da sua imersão para esse livro aí. Não, na verdade, a minha história com o agro começou com o Globo Rural, né? Que eu fiquei 30 anos como editor de mercado no Globo Rural. Depois eu saí da Globo em 2014, aí comecei alguns projetos, né, paralelos. E aí editamos aqui com o Ronaldo editor. Esse já é o 4º livro da nossa parceria, né? Fizemos primeiro o livro da AgriShow, em 2019, depois fizemos um outro livro das cooperativas do Paraná, para comemorar também o aniversário da OCEPAR. Depois fizemos um livro de bovinos, né, que saiu o ano passado, os bovinos do Brasil, e agora estamos lançando esse da Embrapa, que está vindo no bojo aí das comemorações dos 50 anos da Embrapa. Como eu citei antes, 50 anos para uma instituição de pesquisa com um resultado tão grande como esse é uma
uma criança, praticamente, não. E a Embrapa adquiriu uma proporção global, mundial. Seus trabalhos são utilizados no mundo todo hoje. O Brasil é referência. O Brasil, que eu sempre cito aqui, 30 anos atrás, a Embrapa tem 50, mas 30 anos atrás, a gente ainda era importador de alimentos. A gente estava começando a deixar. Hoje, a gente coloca o produto do agronegócio brasileiro em pelo menos 1/4 da população mundial e mais de 150, algo em torno de 150 países né? que importam os alimentos produzidos no Brasil. E as tecnologias que a Embrapa tem desenvolvido, principalmente para a faixa tropical do planeta, estão sendo usadas em outros países, né? Na África. E na Ásia e tal. E então são tecnologias que estão abrindo caminho. O Brasil está ensinando, né? Muita coisa nesse sentido. Ô, Ronaldo, e por isso vocês fizeram em 3 idiomas, em português, espanhol e inglês, né? Sim. Inglês e espanhol são praticamente línguas universais. O espanhol vem muito em função de toda essa atuação da Embrapa, na América Latina como um todo. E você vê desde Guatemala, México, vários lugares, Colômbia, né? E todo mundo bebendo dessa água. E a atuação dela, apesar de ser concentrada no Brasil, ela tem esse braço internacional e o livro vem realçar essa característica, porque ela hoje, inclusive, temos aqui na capa do livro o sol como símbolo do livro, sim. Porque é o sol que garante essa possibilidade de ter 3 safras, até 4 safras hoje em dia. Então, essa é a nossa história desse livro, de fazer dessa forma. E a gente está muito feliz aí com o resultado, que está sendo lançado, foi lançado no dia dos 50 anos da Embrapa, dia 26. Mas o lançamento oficial agora é sexta-feira, foi na o lançamento livraria efetivo, lá foi uma menção dentro do contexto dos 50 anos. Ô, Benê, vamos começar a polemizar um pouquinho, né, que é legal. O trabalho da Embrapa consiste justamente no desafio de produzir, de fazer comida, seja pecuária ou seja agricultura, num país tropical. Um país tropical que é abençoado por Deus, como disse a música do Jorge Ben, né? Lembrando hoje até o falecimento da nossa querida Rita Lee, que está sendo velada ali no planetário. É da nossa turma, né, Benê? Do nosso rock and roll. Mas, enfim, esse desafio também implica em outros problemas. A facilidade de se produzir em abundância também entra no problema de se combater pragas e doenças. E aí muita gente critica. Nós temos instituições para regulamentar isso, temos carência e tudo mais, mas muita gente critica sem saber, dizendo que nós usamos muito agrotóxico. É que às vezes a gente já tem aí quase 3 safras de alguns produtos, né? Enquanto que países como a Europa, por exemplo, conseguem malemar produzir uma safra de alguma coisa. Então, esse desafio da Embrapa, eu acho que já surgiu desde o início, né? Porque a gente tinha uma carência de produção de alimentos, produtividade baixa, a gente tinha, baixíssima, e importava alimentos. Então, qual era o desafio? Produzir. Para produzir tem que combater pragas e doenças, não é? Sim, essa questão dos agrotóxicos é muito usada pela mídia em geral, que o país, o Brasil, o agro é veneno e tudo mais, mas é impossível se fazer 3 safras no ano, não é? Sem usar os agrotóxicos, os defensivos agrícolas. Né? Defensivos agrícolas. Só tem em português essa palavra agrotóxico. Os defensivos. Nem é mais oficial essa palavra. Né? É uma palavra... pesticida a palavra agora, que eu também não agrícola. gosto. Eu gosto de defensivo agrícola. Agora, está havendo um esforço, e esse livro mostra isso também, está havendo um esforço da pesquisa agropecuária e das próprias indústrias e dos próprios produtores em mudar, começar a usar mais os defensivos biológicos, os inimigos naturais das pragas, né? E são os fungos, as bactérias, os insetos que atacam outros insetos, né? Já temos hoje fábricas de insetos. É o controle biológico. Controle biológico, exatamente. Então, que vem crescendo, inclusive, numa média, numa razão de 20% a 30% ao ano, ainda utilizado, consorciado com o defensivo químico, mas cada vez mais vem sendo utilizado. Quem produz, inclusive, já disse que vai chegar uma hora que vai dar para fazer só com defensivo biológico. E não tem outra saída, porque as pragas estão ficando mais resistentes.
Então, o jeito de quebrar essa resistência das pragas é usar os recursos naturais, né? E num capítulo que a gente fala aí das tendências, uma das tendências que a Embrapa defende e que já começa a se delinear, ainda não é, mas é uma tendência. As grandes fazendas de 100 mil hectares, aquelas extensões enormes de soja ou só algodão e tal, isso vai ter que mudar. A tendência é mudar. As propriedades daqui a 20 anos terão que ser menores, ou se o agricultor quiser plantar 100 mil hectares, ele vai precisar consorciar na mesma lavoura soja, milho e outras culturas, para que não seja uma coisa extensiva, uma plantação só, porque as plantações muito grandes e uniformes geram as pragas. Exatamente. Então, precisa que haja uma rotação. Equilíbrio. Haja um equilíbrio e tal. Que seja, digamos, que a gente procure mais seguir o ritmo da própria natureza, né? Uhum. Essa é uma tendência. Ô, Ronaldo, a gente não faz um trabalho desse sozinho, você precisa de parceiros. Quem é que você foi buscar? Primeiro convencer a Embrapa a fazer o trabalho e depois quem entrou de parceiro com você para a execução da obra? Quais são? Olha, começou com a Embrapa dando apoio, que isso foi fundamental. E isso daqui é que a gente chama de uma ação de comunicação compartilhada. Uhum. Tá? Então, a gente produz esse conteúdo original, a gente concebe isso, oferece no caso, a gente precisava do apoio institucional da Embrapa, e passamos a passar o chapéu entre os nossos parceiros tradicionais e outros novos. Uhum. Então, a gente teve aí a Agroceres, a CropLife, que foram os principais apoiadores, a Fazenda Santana também é um tradicional apoiador nosso, e vários outros nomes. São 15 apoiadores. E outros teriam outros se a gente tivesse mais tempo, mas a gente ficou muito entre a ideia de vender e fazer. Então, teve um momento que a gente teve que parar de vender e focar em cima de fazer e de ter aprovação de mais de quase 100 pessoas olhando lá dentro da Embrapa esse conteúdo. Porque você trabalhar com uma linguagem jornalística para ser aprovado por um cientista, você tem que caprichar. Né? Aliás, você tocou num ponto que eu não sabia, Benê. Eu conheço muito da história da Embrapa, mas estava lendo no seu prefácio lá, no princípio, lá na criação, lá com o Cirne Lima, no governo Garrastazu Médici, na época do governo militar ainda. Muita gente critica o governo militar pura e simplesmente. Teve lá suas coisas que não foram boas. Mas, por exemplo, do ponto de vista, a Embrapa é uma criação do regime militar, né? Assim como a logística brasileira de estradas que nós não tínhamos, né? Você vinha de Marília para São Paulo, metade do caminho era estrada de terra, né? Depois é que começou a se... Isso aí tudo é história, né? Faz parte da história. Então, hoje, na sua criação, eu fiquei muito grato com a informação. A Embrapa já tinha a preocupação em traduzir os termos técnicos para simplificar a linguagem de modo a ter o rápido entendimento, a compreensão de quem lesse o artigo. E existiam 6 jornalistas no projeto original da Embrapa, que era já para traduzir o economês, como dizia o João Emílio Betti, né? Não adianta você escrever complicado que ninguém entende, tem que trocar em miúdos. Interessante isso. Os 6 jornalistas nós contratamos para esse livro. Quer dizer, foi um trabalho de pesquisa de 6 meses. Esses 6 jornalistas fizeram os textos, né? E esses textos foram submetidos a todo o corpo técnico da Embrapa, né? Então, teve artigos aí que foram refeitos 5, 6, 7 vezes, até que todos os técnicos estivessem de acordo, né? Então, isso é uma obra coletiva, na verdade. Agora, eu só queria complementar aí o que você falou do regime militar. Realmente, a Embrapa foi uma criação do regime militar, o Geisel, na época, assinou, não é? Mas o projeto da Embrapa é resultado de uma reivindicação da sociedade civil da época. Houve toda uma mobilização das universidades, houve toda uma discussão, havia uma demanda da sociedade civil para que alguma coisa fosse feita. Porque o Brasil estava ficando com a sua produção, sua produtividade defasada, né? Não estava mais atendendo às necessidades e precisava de pesquisa. Então, a Embrapa entrou nesse contexto aí, né? Os militares tiveram a sensibilidade de aceitar essa reivindicação que veio da sociedade civil.
Interessante isso, interessante. Porque foi tanto uma reivindicação da sociedade civil, nós temos que encerrar porque o nosso tempo está se esgotando, que ela, como já foi dito aqui, passou por vários governos. Governos vêm, governos vão, mas a Embrapa e outras coisas devem continuar sempre o seu trabalho de pesquisa e de construção de um Brasil. Embraer é outro exemplo aí, Correios é outro exemplo, a própria instituição dos bombeiros, né? Governos vêm, governos vão. Cada um tem a sua política, mas as instituições de pesquisa e entidades de classe, essas têm a seriedade e a obrigação de continuar. E a Embrapa, com seus 50 anos, presenteada por esse livro aí na agricultura tropical, é o maior exemplo disso. Uma última palavrinha? Sim, foram feitos 5 mil exemplares, 3 mil foram para os apoiadores, 250 para a Embrapa, e o resto está aberto ao público via internet, qualquer um vai online conseguir ter acesso, basta botar o nome do livro que vai ter acesso a essa obra, que a gente tem esse interesse de que traga um pouco do conhecimento da valorização da Embrapa para o meio urbano e até para os seus funcionários. Porque o livro é uma homenagem a todos os empregados da Embrapa, colaboradores e empregados, né? Eles chamam de empregados, não, de empregados, não funcionários. Não funcionários, empregados. De empregados da Embrapa também, tanto nos ajudaram, não todos, né? Porque parece que não foram os 8 mil ou 2 mil pesquisadores, mas a gente teve essa capilaridade de poder mandar para todas elas que falavam, que tinham a ver com o nosso assunto, que, aliás, a gente tratou não de tudo, mas a gente chama da ponta do iceberg, porque é uma instituição tão complexa, tão histórica, e que a gente focou muito na criação e depois no significado dela hoje em dia. Você sabe que você usou um termo aí que muita gente condena, né? Gosta de falar colaboradores ou funcionários. Eu gosto de empregado, porque eu sou empregado aqui. Eu tenho um emprego, eu tenho uma função, um trabalho. Não tenho só uma função, eu tenho um trabalho a cumprir, uma responsabilidade. Empregado tem que ter responsabilidade. Função, às vezes, é uma coisa que você está dando para uma pessoa, né? É verdade. Então, é só uma interpretação aí das coisas da língua portuguesa. Olha, o lançamento é sexta agora, na livraria Martins Fontes Paulista. Na Paulista ali. A partir das 16 horas. Vai contar com a presença da nova presidente, que nos orgulha muito. Sim. E vão estar lá todos os autores. E eu espero que seja um sucesso. Estão todos convidados lá para comparecer ou então para pesquisar na internet que vão encontrar. Ok. Obrigado, Ronaldo, pela participação. Obrigado, Benê, pelo trabalho, a obra aí, de coletar, de fazer o conteúdo, né, de selecionar, pelo menos encaminhar o conteúdo e de revê-lo depois de tantos anos assim. Eu vou pedir. Tem um para mim? Para minha coleção. Quem não chora. Qual idioma? Não, eu quero português mesmo. Não, eu quero português. Tá aí, tá na tua mão aí. Então, beleza, tá aqui. Eu vou ficar com o exemplar com muito prazer e vai para minha coleção, que eu tenho uma vasta coleção de agronegócio. E não fique só vendo as figurinhas, que são 180 fotografias. E o texto dividido em 10 capítulos, né? Então, leiam e vejam e leiam. Eu né? gosto de fotografia, eu gosto de figurinha, mas eu gosto de ler, porque o conteúdo você absorve na leitura. E as fotografias foram todas do acervo da Embrapa, que é um acervo público. Legal. Gente, Martins Fontes, ali na Paulista, sexta-feira, a partir das 4 da tarde. Vou dar uma passadinha. 18 horas. 18 horas, 6 da tarde. Vou dar uma passadinha por lá também, tá bom? Muito bom. Obrigado, gente. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Obrigado a vocês.